Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando e hoje trazendo uma palavra muito especial para você entender os objetivos da Bíblia e dos apóstolos, dos discípulos. Hoje nós vamos falar de quem? Nós vamos falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi o autor dos 13 livros do Novo Testamento, que fundou várias igrejas. No início do cristianismo, ele não seguiu a Jesus, porque ele praticamente nem chegou a conhecer a Jesus durante o seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. Por quem? Através dos discípulos. O ministério de Paulo se concentrou em todos que não eram judeus. Vamos falar um pouquinho hoje do apóstolo Paulo, porque é muito importante nós sabermos da vida das pessoas que serviram a Deus. Paulo, vou falar Saulo, né? Saulo, no entanto, no seu começo, na sua juventude, Saulo era conhecido porque ele perseguia os cristãos. Paulo era conhecido, vou falar Paulo, né? Era conhecido como Saulo. Ele era judeu da cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus. Como seus pais, Saulo estudou em Jerusalém debaixo da lei Gamaliel, seu professor, seu mestre. Um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus era o Gamaliel. Saulo teve uma educação privilegiada que poucos teriam, né? Porque Gamaliel era o top da linha dos tempos, né? Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão. Inclusive ele participou, o primeiro mártir cristão, Estevão. Saulo, naquele tempo, participou desse apedrejamento. Depois ele se tornou um perseguidor ativo da igreja, perseguia a igreja, matava os cristãos. Na sua campanha contra os cristãos ele fazia isso. Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e ele se tornou famoso por ser um grande perseguidor, né? Você pode conferir em Atos dos Apóstolos 9, do 1 ao 2, a conversão. Todo mundo conhece, lê a Bíblia, sabe como foi a conversão e sabe como o Senhor, nosso Deus, ele usa as pessoas, né? Mas antes de entrar nesse tema, que eu quero falar para você sobre Paulo, sobre Saulo não, vou falar sobre Paulo, que antes na vida ele era Saulo, um romano também, né? Então eu quero, antes de tudo isso, me apresentar. Sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, locutor oficial aqui da nossa rádio Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. A gente sempre está gravando os programas, mas depois de um probleminha de saúde aí, esse clima seco, né, gente? Esse clima seco, essa fumaça acaba com a gente fica com a voz ruim, eu tive até febre nesses probleminha de respiração, essas coisas aí, né? Então a gente se sente mal com essas queimadas, com falta de ar, poluição, tosse seca, clima seco. Umidificador pequeno tem que ser maior, comprar um maior, né? Mas para a glória de Deus estamos aí, continuando nosso trabalho, nosso programa. E hoje, nosso toque no nosso coração que Deus nos deu, falar sobre Paulo, que um dia, enquanto ia caminhando a sua conversão para a cidade de Damasco, para justamente prender e matar cristãos, prender mais cristãos, né? Uma luz brilhou e o cegou, e Saulo ouviu a voz lhe perguntando por que ele o estava perseguindo. Essa voz era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está em Atos 9, 4 e 6. Saulo ficou cego e ficou esperando em Damasco, como Jesus o tinha ordenado, né? Todos conhecem a história. Ele foi para casa Ananias foi enviado, orou sobre Paulo, impôs as suas mãos, e Saulo ficou curado da cegueira, que no entanto o Senhor Jesus fez com que ele ficasse cego, porque às vezes o cego não é aquele que não enxerga. Muitas pessoas têm a visão perfeita, mas não enxerga principalmente no lado espiritual. O que Deus quer da gente, o que Deus está pedindo para nós hoje, meu amado irmão, minha amada irmã,
Hoje o mundo está esquecendo de Deus. O mundo está indo por outros caminhos que não pertencem a Deus. Quando eu falo mundo, somos nós mesmos. Somos nós, as pessoas que estão no mundo. Estamos esquecendo de Deus. Por isso que nós estamos sofrendo as consequências. Saulo começou a pregar sobre Jesus logo após a sua conversão. Ele foi batizado, está em Atos 9, 17 e 19, batizado e foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar e falar sobre Jesus. Saulo foi para Jerusalém, mas os cristãos de lá tinham medo dele. Por quê? Porque antes ele matava os cristãos, né? Somente um homem ficou do seu lado, foi Barnabé. Ele os convenceu que Saulo, e era Saulo ainda, realmente tinha se convertido, mas alguns dos judeus quiseram matar Saulo e Paulo. É uma confusão, né? Saulo, Paulo, vamos falar Paulo só, porque antes, nós temos o antes da nossa vida, e ele tinha o antes da vida dele, que era Saulo, mas depois que ele aceitou a palavra de Deus, aceitou o Senhor Jesus, ele mudou o nome para Paulo, por causa da sua conversão. Por isto a igreja enviou Saulo para a cidade de Tarso. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou até um dos piores pecadores, mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Jesus veio para esses, para os pecadores. Jesus morreu na cruz pelos piores pecadores, porque para Deus não tem diferença de pecado. Pecado é pecado, e o Senhor Jesus veio para estes, para salvar o que estava perdido. Veio para os ladrões, as prostitutas, para os rejeitados pela sociedade, as pessoas que não vivem bem, que estão cheios de problemas. O Senhor Jesus veio justamente para esses, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Todas as palavras que eu estou falando aqui, lógico, né? Não estou falando de mim, estou falando da Bíblia Sagrada, e eu vou citar os capítulos e os versículos para você entender que Paulo, após a sua conversão, ele fundou diversas igrejas. Depois que Paulo se converteu, se tornou um dos grandes teólogos do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento, Romanos a Filemon. Algumas dessas cartas foram enviadas a localidades específicas, ou serviam como cartas circulares dirigidas às diversas congregações, a diversas igrejas. Seus ensinamentos explicavam sobre a salvação em Jesus Cristo e como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar todos a lerem a Bíblia. Agora, meus amados irmãos, vamos fazer uma pausa assim? Uma pausa, mas não vou parar o vídeo não, tá? Não vou parar o vídeo, não vou parar de falar para você. O que nós vamos entender é o seguinte, olha só. Quando o Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus do céu para morrer, se tornou homem como nós, sentir tudo o que nós sentimos. O Senhor Jesus, ele veio direto do céu, direto do trono de Deus, enviado por Deus para quê? Para se tornar um de nós, para nos salvar. Ele não poderia ser diferente. Para salvar o homem, o Senhor Jesus se tornou homem, morreu por nossos pecados, por nossas doenças, por nossas imperfeições, por nossas atitudes falhas com Ele. Ele veio nos salvar. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Paulo não conheceu a Jesus Cristo, ele conheceu a Pedro, conheceu os outros discípulos que falaram através da unção do Espírito Santo para Paulo, para ele entender quem era Jesus Cristo. Agora vocês analisem bem que Paulo, ouvindo essas palavras pela unção do Espírito Santo, abriu o coração. Primeiro, a palavra que Paulo recebeu foi justamente a palavra do nosso Senhor. Quando ele ia fazer coisa errada, ia para os caminhos diversos, aversos ao que o Senhor estava querendo que ele fizesse. Ele foi pelos caminhos contrários, mas ele caiu do cavalo.
Cuidado, meu amado irmão, para você que não está nos caminhos do Senhor. Você é um chamado, você é um escolhido do Senhor. Venha para os caminhos do Senhor. O mesmo pode acontecer com você, porque o nosso Deus, Ele é vivo. Deus está vivo. Jesus Cristo morreu, sim, morreu pelos nossos pecados, mas Ele está vivo, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele venceu a morte. Para quê? Para nos ressuscitar quando estivermos com Ele, reinando o Senhor Jesus no céu. Nós vamos estar adorando, nós vamos estar louvando, glorificando, se ajoelhando aos pés do Senhor, chorando de alegria por estarmos na presença do nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenha observado os seus caminhos. Como é que você está vivendo? Para que caminho você está indo? Você está ouvindo muito essas televisões que estão disfarçando você e fazendo com que você se esqueça de Deus. É isso que está acontecendo com você. Olha só o exemplo de Paulo, gente, para a nossa vida. Tudo bem que ele era perseguidor da igreja, por isso que o Senhor Jesus o escolheu para ele, porque ele praticamente era uma pessoa de guerra, uma pessoa forte, e Deus gosta de pessoas assim, fortes na guerra, pessoas, e por isso que o Senhor Jesus escolheu ele. Ele ia para caminhar ao verso do que o Senhor queria: matar, perseguir os cristãos. Mas o Senhor antes passou a espada nele, ele caiu do cavalo, ficou cego, e foi e viu que o Senhor Jesus realmente está vivo, e pegou ele. O Senhor Jesus Cristo vivo pegou Paulo, e praticamente o Senhor poderia ter falado nos ouvidos dele: a partir de agora, Paulo, você vai fazer a minha vontade. A partir de agora. Mas o Espírito Santo, depois que Paulo recebeu a unção do Espírito Santo, já começou a fazer as viagens, a pregar o Evangelho. Os discípulos não acreditavam, e olha que os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo, mas eles tinham medo ainda, porque nós, seres humanos, somos falhos, nós somos medrosos. Às vezes Deus fala: faz isso, e nós não fazemos, porque nós somos medrosos, somos covardes. Na primeira viagem, Paulo e Barnabé foram para Chipre, onde pregaram, e Paulo repreendeu um mágico chamado Elimas. Lembra dessa parte? Por tentar impedir a missão. Como Paulo disse, Elimas ficou cego. Atos dos Apóstolos 13, 9 e 11. Porque não obedeceu a voz. Paulo chegou a falar: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Os judeus expulsaram Paulo e Barnabé de Antioquia, já estavam em outra cidade, e eles foram para Icônio. Depois eles foram para Derbe, onde o povo pensou que eles eram deuses. Hoje em dia, né, meu amado irmão, minha amada irmã, e tentou lhes oferecer sacrifícios. Atos dos Apóstolos 14, 11, já vou falar disso. Quando pregaram a adoração a Deus, o povo mudou de ideia e apedrejou Paulo, mas ele sobreviveu. Paulo e Barnabé foram para Derbe, depois voltaram para Antioquia, passando por algumas cidades que já tinham visitado. Olha essa parte aqui que eu falei que eu vou voltar nela. O que o povo lá fez? Os judeus expulsaram Paulo e Barnabé de Antioquia, e eles foram para Icônio. Depois eles foram para Derbe, onde o povo pensou que eles eram deuses. Aí começaram a querer adorar eles, que acontece muito hoje. Hoje a pessoa cura uma dor de cabeça, pega um dinheiro seu e você só anda adorando esses camaradas. Oh meu Deus, tenha misericórdia, tenha piedade desse povo, porque as pessoas que são servos de Deus, o nome já diz, meu amado irmão, são servos. Não adorem essas pessoas, não vão atrás dessas pessoas. Vejam se eles estão pregando a palavra de Deus com o evangelho genuíno, o evangelho certo, o evangelho vindo direto do trono do Senhor nosso Deus. Isso você tem que pesquisar. O meu povo foi enganado por falta de conhecimento da minha palavra, assim diz o Senhor. Meu amado irmão, a Bíblia está aí, a Bíblia é o seu método, a Bíblia é o que você tem que aprender por ela. Peça entendimento a Deus, peça entendimento ao Espírito Santo. Não seja enganado por esses espertos, o homem é falho. Não se engane, busque a Deus em adoração,
Busque a Deus, ore, dobre os seus joelhos. Hoje o nosso segredo é buscar a Deus em oração. Chegou o momento, não tem mais o que fazer, não tem que ir atrás de homem não, chega, acabou. O homem não pode fazer nada, o homem cura uma dor de cabeça sua, ele quer R$1.000, ele quer que você o adore e você ficar, como diz o ditado popular, puxando o saco. Não, para com isso. São servos, se for realmente sincero, são servos de Deus. Não é para fazer isso, não é para ficar adorando, bajulando, puxando o saco, nada disso, meu amado irmão. O único que você tem que fazer, a única coisa é você dobrar os seus joelhos no seu quarto, buscar a Deus, pedir misericórdia para Deus, conversa com Deus, leia a sua Bíblia, entenda a palavra de Deus. Porque é muito importante a gente ter um exemplo como o apóstolo Paulo, que perseguiu os cristãos, mas Jesus pegou ele, derrubou ele do cavalo, como eu já falei, está na Bíblia, na palavra de Deus, e esse homem se transformou, ele pregava muito mais, fundou igrejas, escreveu 13 livros. E o que os discípulos que são cheios do Espírito Santo também fez? Por que aconteceu isso com Paulo? Pelas suas atitudes. Ele tanto perseguiu os cristãos, matava cristãos. Quando ele se converteu mesmo. Não foi brincadeira, se converteu. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É mais uma prova de que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está vivo. Ele está vivo e Ele está junto conosco, nos ajudando nessa peleja tão difícil que nós passamos por diversos problemas, que às vezes pensamos em desistir, porque às vezes pensamos que nós não vamos conseguir. Problemas muito sérios. Muitas pessoas hoje estão com a doença do século, que é a depressão. Davi também teve, Elias e tantos outros tiveram depressão. Mas, meu amado irmão, entrega na mão de Deus, peça ajuda para Deus. Nós temos um Deus que é todo poder. Deus é todo poderoso. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Ele tem poder para te libertar, para te curar, para restaurar a sua saúde. O sangue de Jesus Cristo, Ele tem poder para te dar vida, meu amado irmão. Jesus Cristo, o objetivo de Jesus Cristo, tornar-se homem e vir ao mundo por nós, é justamente essa, é nos dar a vida, nos dar a salvação, é a promessa dele. Meu amado irmão, minha amada irmã, creia. Se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para você ser cuidado por Deus, você já é cuidado por Deus, senão você já não estaria aí, porque Deus, foi Ele que te formou e te deu a vida muito antes do ventre da sua mãe. O Senhor já cuidava de você, mas às vezes nós somos ingratos, sabia? Às vezes nós não obedecemos a palavra de Deus, às vezes nós até ficamos preguiçosos, não queremos pegar a Bíblia para ler, não queremos saber de Deus, saber que nossa atitude, o que nós temos que fazer hoje é justamente isso, é buscar a Deus dentro do nosso coração, temos fé, acreditar, não fazer igual Tomé fez, que não acreditou que o Senhor Jesus estava ressuscitado, estava vivo. Não, mas nós temos que ter fé. Felizes são aqueles que não vê, mas crê. É o que está acontecendo com nós hoje. Nós cremos, acreditamos no Senhor Jesus, acreditamos em tudo o que Ele pode fazer. Ele pode nos curar, restaurar nossa saúde, nos dar vida, a nos ajudar a organizarmos a nossa vida financeira, que hoje todo mundo está, mais de 63 milhões de pessoas provavelmente estão no vermelho, né? Muitas pessoas, mais da metade do brasileiro está no vermelho. É uma situação ruim. Os políticos não, eles estão bem, estão ganhando bem, cada um leva mais de... Eu fiz um cálculo lá e cada deputado desse aí, meu Deus do céu, viu? Enquanto praticamente está tomando do povo que não tem. Mas eles estão no luxo, até auxílio funeral tem. Tem auxílio funeral, auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio... Tem um monte de auxílio. Enquanto o povo sofre. Para quem que Deus está olhando? E Deus pede na sua palavra
para que nós oramos pelos políticos. Para orar, temos que orar pelos políticos. Para quê? Para que eles sejam tocados por Deus, para eles se organizarem, gente, parar de prejudicar o povo, né? Em Roma, Paulo teve permissão para ficar debaixo da prisão domiciliária, onde pregou abertamente durante 2 anos. Paulo, na prisão, ainda pregava o evangelho. A Bíblia não conta como ocorreu o julgamento com César, o julgamento de Paulo com César. Segundo a tradição, Paulo acabou sendo morto pelos romanos alguns anos depois, deixando para trás um grande legado. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e agora me está sendo reservada a coroa da justiça. A coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Está em 2 Timóteo 4, dos 6 ao 8. Paulo, um exemplo para todos nós que servimos a Deus. Paulo destaca-se como um homem que foi completamente transformado por Deus, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, e que foi obediente ao seu chamado. Ele amava o Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço e amor à causa do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo é um modelo de fé, serviço e resiliência, para todos os cristãos nos dias de hoje. Sua mensagem trouxe esperança a todos o que ouvem. Nós vemos aí a Igreja Católica, ela tem muitos santos, muitos santos. Lógico que não é para você adorar, com certeza, porque a Bíblia até condena você adorar a imagem, Mas o exemplo de Paulo, que tem São Paulo, na Igreja Católica, mas os padres pregam o exemplo que Paulo foi. O exemplo que Paulo foi, Meus amados irmãos, está aí mais um exemplo, de vida do apóstolo Paulo, um exemplo de vida para todos nós. Mas já estamos chegando aí a alguns minutos, Eu quero me despedir de você, te agradecendo, tá? Porque você está aqui junto comigo ouvindo mais um pouco da palavra de Deus. Mas eu tenho um pedido muito importante para você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo, para você que é crente, para você que não serve a Deus, para você que está pensando em servir, não hesite, venha servir esse Deus numa igreja séria, uma igreja que pregue o Evangelho de Cristo, que pregue o Evangelho genuíno, uma igreja santa, uma igreja que leve você a converter o seu coração e te leve à santidade, tá bom? Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Inscreva-se aí embaixo aí, tá vendo? Inscreve no nosso canal, nos ajude, que nós estamos nos preparando para fazer vídeos ao vivo. Precisamos de 1000 inscrições, já estamos em 400 e pouca já, tá bom? Então eu quero pedir para você nos ajudar, ajuda a nossa comunidade. É que nós aqui pregamos o Evangelho, não cobramos nada, não queremos dinheiro de ninguém. Para isso Deus nos deu capacidade para trabalharmos, Então você nos ajude, clica no sininho para receber mais palavras, mais mensagens. Nós vamos futuramente, em nome do Senhor Jesus, convidar pessoas para pregar a palavra de Deus, convidar pastores. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, inscreva-se, clica no sininho, ativa as notificações, comenta, pode ligar, pedir oração, o que você quiser fazer, tá bom? Mas nos ajude inscrevendo neste canal e compartilhando para as comunidades evangélicas, tá bom? Vou me despedindo de você, seu grande amigo, em Cristo Jesus, Lanter Lins, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e fiquem todos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? E para terminar mesmo, para você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida, que você vai sentir a unção de Deus no seu ser e você vai ser uma nova pessoa, uma boa pessoa
Deus vai transformar o seu coração, tá bom? É um pedido que eu faço para você em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Tchau, tchau, gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.